Olá a todos, me ouvem bem? Bem-vindos. Eu sou Patrícia Wieland e tenho um imenso prazer de receber vocês para essa sessão de uso da tecnologia nuclear com irradiação na alimentação e depois vamos ter na saúde e na indústria. Interpretation in English is available. Please select the option at the bottom of your page. A interpretação em inglês está disponível. Por favor, vejam no menu inferior. E se vocês estiverem com algum problema, é só mandar uma imagem no chat que a equipe de apoio vai ajudar. The Nuclear Trade and Technology Exchange, o maior evento online sobre cooperação, desenvolvimento tecnológico e business do setor nuclear. Teremos uma palestra de abertura e 2 mesas redondas em sequência. Por meio da ampla gama de aplicações, o processamento por irradiação protege contra doenças, preserva alimentos e obras de arte, aumenta a resistência e durabilidade de materiais, para citar somente alguns usos. O processamento por radiação desenvolve a economia e é altamente sustentável, pois protege o meio ambiente global, reduzindo a necessidade do uso de produtos químicos prejudiciais, tratando também efluentes líquidos e gasosos. Nessa sessão, temos a honra de receber Najat Mortar, diretora-geral adjunta e chefe do Departamento de Ciências e Aplicações Nucleares na Agência Internacional de Energia Atômica. Ela é marroquina com doutorados no Canadá e França e pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Antes de ser DDG, ela ocupou outros cargos gerenciais na agência internacional. O departamento que ela chefia cobre uma ampla gama de setores socioeconômicos, desde saúde, alimentação, agricultura, meio ambiente, recursos hídricos e indústria. Também trabalha com laboratórios, universidades e centros de pesquisa em todo o mundo, por meio de um esquema de centros de colaboração da IAEA. Eu tive o prazer de conhecer Najat pessoalmente na Rússia, quando eu era chefe da Universidade Nuclear Mundial, a WNU, e estávamos organizando um curso de tecnologia das radiações em Obninsk em 2019. Estou imensamente agradecida pelo apoio da IAEA e me impressionou muito a abrangência dos recursos que a agência dispõe para promover o desenvolvimento via técnicas nucleares. Eu tenho, então, o prazer de convidar Najat Mortar para abrir esse tema do evento e palestrar sobre tecnologias com radiação para o desenvolvimento nacional. Só lembro que essa palestra será ministrada em inglês e a tradução simultânea pode ser ativada na opção Interpretação de Idiomas aqui embaixo na sua tela. Se não estiver disponível, sinalize no chat para alguém te ajudar. Najat, você tem a palavra. Microphone. Thank you very much. Hi, Aldo. Thank you, Patricia. Obrigada, Patrícia. Oi, como você tá? Como você está? Tudo que eu sei falar em português é obrigada. Eu adoraria saber falar português, mas desculpa, eu vou ter que falar em inglês. Eu entendo que a tradução simultânea é disponível. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Normalmente eu consigo fazer isso. Here it is. Share. Compartilhar. E vocês estão vendo a tela? Certo. Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, boa tarde a vocês e saudações do Vietnã e da Agência Internacional de Energia Atômica. É uma honra para mim estar com vocês aqui hoje, nesse evento do NT2E, que está sendo organizado pela Associação Brasileira pelo Desenvolvimento de Atividades Nucleares. E eu gostaria de agradecer a todos em nome da Agência Internacional de Energia Atômica. A nossa agência está ajudando os Estados-membros a desenvolver tecnologias nucleares. Estamos presentes, temos 173 Estados-membros e a principal missão é acelerar o uso de energia atômica para fins pacíficos
para a produção de energia, saúde e prosperidade. Eu creio que vários de vocês conhecem a agência pelo nosso trabalho na área de ciência, tecnologia, segurança e salvaguardas, e também por usinas nucleares. Mas eu acho que, não sei se vocês conhecem muito o meu departamento, que é da aplicação de ciência nuclear. Nós desenvolvemos tecnologia e transferimos essa tecnologia aos Estados-membros por um programa de cooperação. Em um programa que abrange desde a saúde humana, monitoramento ambiental, segurança alimentar. Temos temos um programa em conjunto com a Fundação Internacional de Comida de Alimentação e Agricultura. E também tratamos das aplicações industriais da energia nuclear, e logo vou oferecer mais exemplos. Mas, claro, todo o trabalho ele é orientado para as metas de desenvolvimento sustentável. Nós trabalhamos com 9 das metas de desenvolvimento sustentável. Isso é algo muito singular entre as organizações da ONU. Nós temos 12 laboratórios. Meus colegas trabalham nos laboratórios com inovação. Temos 12. Temos um aqui, temos 8 a 15 quilômetros no Vietnã ainda. E temos 8 laboratórios que trabalham com saúde, alimentação e ambiente. E temos em Mônaco mais 3 laboratórios que trabalham apenas com o ambiente marinho. Esses laboratórios são o ninho de atividades de pesquisa e desenvolvimento. E também há muitos especialistas neles, e tenho certeza que vários cientistas brasileiros já visitaram esses laboratórios. E muitos desses laboratórios já visitaram instituições do Brasil. Nós fazemos, nós terceirizamos pesquisas para os nossos Estados-membros. E temos quase 50 colaboradores por todo o mundo. Trabalhamos com segurança energética, com várias aplicações da energia nuclear. Como vemos, temos centros de colaboração com o Brasil, um com saúde veterinária, outro com a gestão de empresas de tecnologia, e outro que trabalha com a técnica de insetos estéreis. Usamos a tecnologia para pesquisar formas de combater pragas, e o que é muito usado no Brasil, em várias regiões. É uma tecnologia que também é usada para ajudar na proteção da agricultura, o que gera muitos empregos para o país. Também temos desenvolvido uma técnica de mosquitos estéreis para combater doenças como a dengue e o Zika. Até cerca de 2 semanas atrás, um de nossos colaboradores contribuiu com o lançamento de um mosquito estéreo, como parte do nosso programa para combater doenças. Não dá para falar de doenças de zoonoses sem falar do Zodiac, porque eu gostaria de estar aí com vocês presentemente, mas eu não posso por causa da Covid-19. Mas a agência ficou muito feliz em ajudar a combater a Covid junto com todos os Estados-membros quando enviamos para o país itens de laboratório, inclusive equipamentos de proteção individual e equipamentos para testes
que são feitos com tecnologia nuclear. E assim percebemos como vários Estados-membros não possuem infraestrutura, às vezes, para combater doenças de zoonose. Então, o ZODIAC, que é o Zoonotic Disease Integrated Action, ou Ação Integrada de Doenças de Zoonoses. E essa instituição está ajudando no combate à Covid-19. E ela tem melhorado a capacidade dos Estados-membros para detectar doenças de zoonoses, mas também tem ajudado com o uso de tecnologia médica para melhorar o impacto por exemplo, da Covid e das suas sequelas, como doenças cardíacas, como a asma. Então, também desenvolvemos, além de tudo isso, uma rede de laboratórios. Esses laboratórios também fazem técnicas de imagem e criamos no Brasil também um laboratório nacional da Zodiac. Mas hoje vamos falar um pouco mais sobre o tópico de hoje, a tecnologia de radiação. Essa é uma tecnologia incrível que pode ser usada em várias áreas. Claro, a primeira são radioisótopos. Eu acho que eu já ouvi os meus colegas falando de radioisótopos em outras sessões. E logo teremos uma apresentação específica sobre eles. Também a esterilização de produtos industriais, que também pode ser aplicada com segurança e gerar renda. E, além da renda, também gera uma plataforma para pesquisa e traçadores radioativos. Os traçadores radioativos podem ser aplicados na indústria, mas também na saúde, no meio ambiente. E, além disso tudo, também pode ser aplicada nos chips e em partes do computador. E eu sei que o Brasil é uma das plataformas de inovação, não só tecnológica, como também cultural. E os radiotraçadores também são usados na preservação do patrimônio cultural. Nós também usamos tecnologia de radiação para reciclar plástico. Temos uma iniciativa chamada NUTEC de plásticos. E com ela usamos irradiação dentro da cadeia de reciclagem do plástico. Claro, também em combinação com outros métodos. Mas com essa tecnologia, você pode dividir os vários tipos de plástico, pode dividi-lo em polímeros e usar esse plástico reciclado para outros produtos, como, por exemplo, concreto, ou então transformar o plástico em combustível, com mais uma combinação com a reciclagem química. Essa é mais uma iniciativa que lançamos e creio que os meus colegas do Brasil vão participar também da próxima mesa redonda e vão tocar nesse assunto. Essa mesa redonda vai acontecer no dia 26 de agosto, quando vamos explicar em mais detalhe esse processo de irradiação do plástico, o que estamos fazendo e como podemos trabalhar juntos na irradiação de plástico. Ao mesmo tempo, também usamos a tecnologia de radiação, principalmente técnicas de estabilização, para encontrar plásticos nos oceanos. Esse também é um problema em vários países, inclusive no meu. Então, nós podemos encontrar microplásticos no oceano. Com essa tecnologia, podemos encontrar a destinação dos microplásticos na cadeia de valor.
Falando em tecnologia de radiação, há uma grande gama de aplicações. Agora eu vou falar de uma outra aplicação, que é o tratamento de esgoto. No Brasil, usamos a electron beam para tratar o esgoto. E na China, essa tecnologia é muito usada, é um dos países que mais usam essa tecnologia. Ela transforma a água de esgoto em água potável novamente. Também temos uma área incrível, que é na área de alimentação e agricultura. Nós podemos usar irradiação por toda a cadeia de valor. Podemos irradiar as sementes. Aqui temos um exemplo da Costa Rica, em que sementes de café são irradiadas para produzir variedades que são resistentes às pragas. Isso é muito importante para a economia do país. Aqui temos um outro exemplo do Vietnã e da Tailândia. Nesses dois países, frutas e outros vegetais são irradiados para protegê-los de pragas. E aqui também usamos técnicas de estabilização. Usamos técnicas de estabilização para proteger os alimentos de fraude. Como, por exemplo, na Eslovênia, essas técnicas são usadas em sementes de argã, para diferenciar as sementes verdadeiras das sementes falsas. Então, temos aqui alguns exemplos de como essa tecnologia pode beneficiar a indústria. E agora eu vou compartilhar esse exemplo da Argentina, que é um país com o qual nós também trabalhamos. Nós trabalhamos na Argentina para estabelecer essa irradiação em escala industrial. O uso dessa tecnologia na Argentina é para a produção de frutas como cerejas, que são exportadas para a China. 1/3 da produção é exportada apenas para a China. Outros exemplos são o México, a Malásia, a região da Ásia-Pacífico e todos os países da região. Eles têm instalações de radiação de alimentos. Tailândia, Vietnã, as Filipinas. E a irradiação é usada principalmente nas especiarias. O que queremos dizer é que há muitas aplicações dessa tecnologia. A questão é apenas a aceitação do público. Quando vamos a um hospital e o médico quer diagnosticar, por exemplo, um problema no estômago, e o médico te dá radioisótopos, nós tomamos radioisótopos sem reclamar, e também injetamos radioisótopos no nosso corpo e aceitamos isso. Mas quando irradiamos a comida, as pessoas não aceitam isso. A comida, no entanto, a comida não é exatamente irradiada. Usamos raios para poder localizar micro-organismos, mas a comida é segura e isso é algo com o que precisamos trabalhar para a percepção do público. A Organização Mundial de Saúde e de Agricultura já fizeram vários estudos sobre a segurança da comida irradiada. E eles descobriram que quando é feito da forma correta, é muito seguro. E esse é o papel da agência, é garantir que as instalações são seguras, que o processo está sendo feito corretamente. Claro, nós temos muitas diretrizes, temos muitos módulos de EAD, e não existe uma solução que dá certo para todo mundo. Cada país precisa de uma solução específica. Eu sei que o Brasil, desde 1973,
possui essa tecnologia, mas com um uso comercial limitado. Eu acho que é principalmente em especiarias, mas, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas eu acho que há oportunidade no país para fazer mais. Por favor, se vocês quiserem mais informações, eu gostaria de que vocês participassem da nossa mesa redonda e da conferência do ano que vem, onde vamos discutir isso com mais detalhe. A irradiação de comida na indústria, ou seja, vai ser uma oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Então, é isso. Obrigada pela sua atenção e fico feliz em responder as perguntas. Obrigada. Excelente apresentação. Tantas novidades, tanta coisa acontecendo, e é tão bom ver que os plásticos, né, também estão sendo aí bem cuidados. A questão do rejeito com plástico é uma coisa que me toca profundamente, né? Eu faço isso assim de uma forma social aqui na beira da praia, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo deve também embarcar em algum trabalho voluntário para resolver a questão dos plásticos, e agora sabendo que se pode usar um acelerador de partículas, que também pode ser usado para tantas outras coisas, e agora para tratar plásticos, né? Nós vamos exatamente discutir a questão de irradiadores multiusos, e a questão do plástico acho que sempre reforça e enfim, transversal para várias áreas. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu tenho uma pergunta rápida com relação à comunicação com o público. E a gente nota em vários países, não todos, mas em vários países já existe um movimento de conscientização, principalmente por parte dos jovens, das pessoas mais jovens, que eles estão mais exigentes com relação à comida, muitos estão se tornando veganos e realmente observam o valor nutricional de cada alimento e a questão de segurança alimentar também. Eu queria saber a sua opinião, se isso pode ser uma oportunidade para programas de comunicação com o público, ou seja, explorar um pouco essa questão dessa mudança de comportamento. Yeah, very good question, Patricia. É uma pergunta muito boa, Patrícia. Então, não é só relacionada à irradiação de alimentos, mas, de forma geral, a alimentação, né? Especialmente, como você mencionou, entre as gerações mais jovens. Acho que existe um caminho a ser construído e a ser seguido. Aqui na AEA, a gente está preparando programas de educação em escolas sobre a energia nuclear, suas aplicações. Estamos tentando em todos os níveis da educação, do fundamental ao superior. E eu acho que não é o suficiente, acho que a gente tem muito mais a ser feito enquanto Estados-membros da agência. Eu acho muito importante fóruns como esse, por exemplo, eles são muito importantes para esse tipo de discussão. Como eu disse, se você vai para um hospital e o médico te pede para usar radioisótopos, você confia nele. Mas quando falamos de alimentação e radiação de alimentos, não tem um médico lá. Temos ter pessoas, representantes que possam defender essa causa e possam explicar para as pessoas que existe segurança. Não sei se seriam os políticos, pode ser até atores, pode ser os próprios jovens nas escolas, todos podem se envolver. Eu acredito fortemente nesse tipo de tecnologia e, se usada adequadamente, eu realmente acredito na capacidade dos países usarem essa tecnologia. Uma tecnologia de radiação gama para produtos médicos, a princípio não estava aberto o mercado não estava aberto. Havia essa mulher de quem eu falo, ela teve que lutar muito para conseguir convencer o mercado a incorporar primeiramente os medicamentos e depois os alimentos também. Ela teve que convencer os produtores e a indústria alimentar como um todo a usar esse tipo de alimento.
Com isso, foi capaz de expandir as suas instalações, chamar uma equipe maior, contar com o apoio do governo. Eu acho esse um exemplo fantástico. É preciso acreditar, e se você acredita, você vai convencer os outros. É nisso que eu acredito. Obrigada, Patrícia. Procurar saber mais sobre a história dela lá no Sri Lanka. Bom, mais uma vez eu gostaria de te agradecer, Najá, por a sua participação, muito importante. E eu espero que, com o acordo que a Agência Internacional de Energia Atômica e a Abidã assinaram na semana passada, um acordo de colaboração, eu espero que a gente também possa explorar essa parte de tecnologia nuclear e trabalhar mais aí no futuro em conjunto. Muito obrigada. Bom, agora vamos passar... Thank you very much, and I will have to leave, so excuse me, but thank you. Muito obrigada. Infelizmente, vou precisar sair, então, com licença. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Muito bem. Vamos, então, passar para a nossa mesa de debate. E uma introdução bem chocante, que eu gosto sempre de falar, né, de dar, são dados da FAO, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que estima que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, ou seja, cerca de 30% da produção anual no mundo, são perdidas ou desperdiçadas anualmente. Isso é um dado extremamente chocante, e a gente sabe que essa quantidade de alimentos daria para alimentar muita gente, muitos países, né? Bom, muitas são as causas, mas pode-se citar larvas nas moscas de frutas, manchas, fungos, ou o alimento estraga antes de chegar ao consumidor final. E a técnica de processamento de alimentos com radiação é aceita em 60 países, alguns simplesmente para comprar produtos e outros para irradiar os seus próprios produtos ou para exportar. A finalidade principal se traduz em aumentar a durabilidade do alimento para ser consumido de forma saudável ou ser aceita nos rigorosos critérios de exportação. E o Brasil tem a capacidade técnica já há muito tempo, tem legislação favorável, apoio governamental, mas ainda não entrou nesse seleto grupo de exportadores de alimentos irradiados. Nesse debate, nós vamos olhar a fundo essa questão e nós temos aqui especialistas de várias áreas. O Luiz Eduardo Pacific Rangel, do MAPA, o Tiago Russin, Gabinete de Segurança Institucional, a Thalita Lima, da Anvisa, a Antônia Varenga, com 2 chapéus, um presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, e ele também é diretor do SEBRAE RJ, Luiz Roberto Barcelos e o Airat Ahmetin, que é da Rosatom. Eu, então, gostaria de convidar cada um deles para fazer uma breve introdução, uns 3 minutinhos, e depois nós vamos passar para as rodadas de debate. A primeira rodada vai ser sobre inovações na agricultura, depois vamos falar de desafios e oportunidades, e, finalmente, planejamento dos próximos passos. Então, vamos passar para a breve introdução, e eu gostaria de convidar o Luiz Rangel, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para fazer a sua breve introdução. Rangel, por favor. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Uma grata apresentação da doutora Najá, muito interessante, né? Tentar entender isso na sua perspectiva internacional. Obviamente, nós temos aqui colegas e amigos, né, de longa data, como o Aldo Malavasi, que é meu professor nesse início desse processo. Então, Aldo, um abraço para você, bom revê-lo, mesmo que virtualmente. Patrícia, eu achei muito apropriado a forma com que a gente está conduzindo isso, de fato, para poder colocar algumas questões e pensar algumas coisas que a Najá colocou na apresentação. Então, como você disse, e bem disse, não é uma questão de falta de tecnologia, nem de integração, muito menos de reconhecimento da segurança da técnica. Nós vimos já de longa data na agricultura nacional experimentando uma série de tecnologias que nos possibilitaram chegar, talvez, nos mais altos patamares, né, de respeitabilidade internacional, conquistando mais de 160 mercados. Você comentou que 60 deles têm esse reconhecimento, né, da irradiação como uma técnica segura, né, para o comércio internacional, mas os produtos agropecuários brasileiros têm acesso a 160 mercados, entre carnes, proteínas animais, frutas, grãos, etc. Então, do ponto de vista de produção, fizemos uma grande trajetória nesse período
e a gente tem um apetite incansável por tecnologia, né? O agricultor e a agricultura nacional têm esse apetite incansável pelo melhoramento genético, né? Apesar da gente ter que lidar, muitas vezes, com temas que também foram tocados aqui, sobre a questão da opinião pública, né? Acerca da segurança intrínseca sobre essas tecnologias. Um exemplo que eu gosto de dar sempre é que nós passamos, no início da década de 2000, um grande dilema, muito de comunicação, relacionado aos OGMs, organismos geneticamente modificados, e, felizmente, hoje, em 2021, superamos boa parte desses estigmas que eram mal traduzidos ali pela opinião pública, né? Nessa mesma esteira, né, se você for pensar do ponto de vista histórico, nós temos a tecnologia de radiação na agricultura absolutamente dominada pelos engenheiros e técnicos brasileiros, né? Mas, infelizmente, isso não se tornou, na nossa percepção, um negócio aplicável, né, estruturado para ser oferecido, né, como serviço aos produtos agropecuários e, assim, você ter todos os benefícios dessa tecnologia, como você bem disse aí na questão do shelf life, né, da vida de prateleira, né, a qualidade dos alimentos, enfrentando esse desafio que foi colocado pela FAO, especificamente, né, nessa questão da pós-colheita, das perdas e desperdício, que é inevitável que a gente se debruce sobre isso. Nós precisamos enfrentar, né, fazendo um paralelismo interessante, né, falar de 1/3, que é um número que parece meio cabalístico e mágico, mas se for pensar que a gente tem lutado durante tantos anos para ter mais de uma safra, né, ou quase 2 safras e meias por ano no Brasil, pensar que 1/3 dos alimentos são perdidos em perdas e desperdício na cadeia significa que cada 3 anos eu perco uma safra. Então, é uma matemática que precisa ser enfrentada, né? Então, nós temos esse desafio. E eu não tenho absolutamente dúvidas de que a tecnologia da irradiação ela pode e vai, né, colaborar nesse processo. E como a minha visão é muito simples, ela precisa, na verdade, o ambiente para que essa tecnologia se aplique é um ambiente de confiança mútua, né? Não vai haver, né, no século XXI, um ambiente diferente do que uma atração de investimentos com estabilidade dentro de um governo. Então, continuar com o apoio governamental, dar confiança ao investidor de que esse ambiente de investimento é adequado. Nós temos um cliente muito bom, que é o agronegócio. Nós temos clientes internacionais, vai facilitar com que a gente, de fato, transforme uma técnica absolutamente dominada cientificamente em um bom negócio para a agropecuária e para o Brasil. Acho que são as minhas considerações iniciais. Perfeito. Muito inspirador, e a gente realmente quer continuar nessa linha aí, né? A gente vai conseguir, vai chegar lá. Eu queria passar agora para o Thiago Russin, do GSI. O GSI tem feito muita coisa para reunir os parceiros corretos para levar avante a irradiação de alimentos no país. Thiago. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Thiago Russin, assessor do Departamento de Coordenação ao Sistema de Processação ao Programa Nuclear Brasileiro. Eu fico muito satisfeito de poder participar desse debate para a divulgação de uma política pública tão relevante para o Brasil, que é a irradiação de alimentos. O Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, ele é o coordenador do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, o CDPNB, que é um colegiado estratégico de alto nível em que participam 11 ministros de Estado. A missão desse comitê é de assessorar o presidente da República no estabelecimento de diretrizes e metas para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e supervisionar sua execução, a fim de contribuir para o desenvolvimento nacional e para a promoção do bem-estar da sociedade brasileira. Através de seus grupos técnicos, são discutidos diversos temas de relevância para a área nuclear. Aqui destaco a agenda da dinamização da aplicação da tecnologia nuclear na agricultura, onde está inserida a temática da irradiação de alimentos. O referido grupo técnico, também conhecido como GT7, ele concluiu seus trabalhos entendendo que a construção de irradiadores para alimentos e produtos do agronegócio é necessária e se justifica, por ser uma poderosa ferramenta estratégica para atender a demanda do mercado interno e, ao mesmo tempo, potencializar a economia nacional com exportações, gerando, assim, diversas externalidades positivas para a população. Eu fico à disposição na sequência para responder as dúvidas da seleta audiência aqui presente e, desde já, eu agradeço o convite e desejo um excelente evento a todos. Obrigada, Thiago. Muito bem-vindo você. Muita coisa para compartilhar com a gente dos avanços que o GSI conseguiu aí nesses últimos anos. Então, agora eu queria convidar a Thalita. A gente não podia deixar de ter, num ambiente desse, um órgão regulador. São vários órgãos reguladores
lembrando que os reguladores eles são os maiores aliados na gestão de risco de qualquer negócio, né? Thalita, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Patrícia. Como a Patrícia já introduziu, eu sou Thalita Lima, ocupo o cargo de Gerente Geral de Alimentos da Anvisa. Eu agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse evento. Eu acho que nessa introdução é importante que eu traga apenas assim, alguns esclarecimentos sobre o papel da Anvisa, o que nós já temos hoje, né? E principalmente o interesse e a disponibilidade da Anvisa em participar desse debate, que tem se mostrado muito importante, como um tema muito prioritário para o governo federal. Bom, a Anvisa é uma agência que tem a missão de proteger e promover a saúde da população, e ela faz isso pelo controle de bens e serviços que têm relação com a saúde. E dentro disso a gente tem os alimentos, né, as matérias-primas, as bebidas, as embalagens. Na fala introdutória a gente viu aí uma potencialidade já do uso da irradiação de plásticos, né, a gente já aumenta aqui as antenas, já começa a entender que as potencialidades são muito grandes e a interface com a atuação da Anvisa também, ela tende a se estender. E aí, nessa seara, a gente tem, com certeza, a necessidade de a Anvisa acompanhar os processos de controle relacionados aos processos produtivos e tecnológicos, e logo a irradiação de alimentos. Então, a gente tem uma resolução que foi publicada em 2001, né, então já é uma resolução antiga, um regulamento que traz os requisitos gerais para o uso de irradiação de alimentos. Eu costumo dizer que é um regulamento que ele fica mais ali no cantinho, não é um regulamento que a gente tem sido demandado, não é um regulamento que nos traz muitas dúvidas, né, para a Anvisa. Acho que a gente tem com algum microfone ligado. Mas a gente recebeu nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, principalmente uma demanda formal, né, de revisão dessa resolução. A gente tem mantido contato com o Gabinete Institucional da Presidência da República, e estamos aí nesse momento participando desse diálogo, tomando mais conhecimento da situação, entendendo mais como a Anvisa pode contribuir, né, para esse debate, porque, claro, nós temos a preocupação de ter um regulamento que traga uma proteção necessária para o consumidor, mas que esse regulamento ele seja moderno, que ele seja capaz de impulsionar as inovações, né, que seja capaz de impulsionar esse mercado da irradiação de alimentos. Então, estamos aqui para entender as potencialidades dessa discussão e como nós podemos também rever, se for o caso, essa regulação para que o Brasil, sim, se torne aí uma grande potência nesse mercado. Fico à disposição depois para a gente discutir sobre os fluxos, sobre o papel da Anvisa, como a gente atua nisso. Obrigada, Patrícia. Perfeito, Thalita. Vamos passar para o Antônio Alvarenga, por favor. Alô, tá ouvindo? Perfeito. Tá ouvindo. Tá bom. Como a Patrícia falou, eu sou diretor superintendente do SEBRAE do Rio e sou presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Eu não sou um especialista em energia nuclear, mas sou entusiasta da adoção dessa energia, levando em conta suas inúmeras vantagens. O Brasil tem hoje uma matriz energética excepcional, né? A energia elétrica representa, da energia elétrica, aproximadamente 83% são provenientes de recursos renováveis, o que é extraordinário comparado com os outros países, né? A maior taxa de participação da produção de energia elétrica vem das hidrelétricas, é claro, depois da energia eólica, energia da biomassa, biogás e energia solar. E todo mundo sabe que o mundo inteiro procura energias limpas, né? Por causa da necessidade de redução da emissão de carbono na atmosfera. O Brasil precisa incentivar mais a utilização da energia nuclear, não só como fonte de energia, mas como fonte de energia elétrica, para a utilização de energia elétrica, mas também com todas as outras fontes, como é o caso desse painel que está se falando sobre a irradiação de alimentos, que depois, mais tarde, eu também vou dar alguns pitacos sobre isso, né? Eu acho que a energia nuclear pode colaborar para a estabilidade do fornecimento de energia,
com baixa redução de carbono, né? E é por isso mesmo que eu vejo a importância. E essa energia nuclear pode trazer para o Brasil inúmeros benefícios econômicos, né, e sociais, sobretudo quanto à modernização da nossa estrutura industrial de serviços voltada para esse segmento, com o desenvolvimento tecnológico, a criação de novos empregos. Quanto mais tecnológico o setor, maior será a possibilidade de fabricação de produtos e serviços de alta complexidade e valor, né? E a ampliação do uso da energia nuclear, além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico dessas empresas e do próprio país, gera externalidades positivas, né, que podem impactar outras cadeias do país, promovendo, assim, uma modernização do parque industrial brasileiro e proporcionando mais oportunidades profissionais e novos negócios no segmento. Então, em princípio, a introdução seria um pouquinho diferente do tema da irradiação de alimentos. Depois eu falo de irradiação de alimentos, eu só falei um pouquinho sobre a energia nuclear como um todo. E era isso. Muito obrigado. Tá bom, Alvarenga, obrigada, tá ótimo. Numa escala muito mais simples, né, um irradiador gama ou um acelerador de elétrons, né, com todos os benefícios, é muito mais barato e muito mais rápido de construir do que uma usina nuclear, né? Então, acho que isso aí é uma nota de otimismo. E então agora eu vou chamar o Luiz Roberto Barcelos. Eu acho que eu pulei seu nome, Barcelos, desculpa, quando eu estava falando da lista. Barcelos é diretor institucional da Abra Frutas, uma associação muito, muito importante aí que congrega quanto? 85% de todos os produtores? É isso aí, Barcelos, vai lá. Exato. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aqui aos meus amigos e colegas aqui desse debate, aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês falando desse tema super importante. Estou aqui como produtor, que hoje a gente ainda comemora, inclusive, o Dia do Produtor Rural, do Produtor Agrícola. Estou aqui também em nome da CNA, onde sou presidente da Comissão Nacional de Fruticultura, e ex-presidente e diretor nacional da Abrafrutas, que congrega aí quase a maioria das empresas que exportam, né, produzem e exportam frutas frescas, né? Então, esse é um tema muito interessante. Nós estamos aqui falando de ciência, falando de tecnologia, ou seja, são ferramentas que vêm em favor da produção de alimentos, como no nosso caso, para melhorar, primeiro, a questão da característica da perecibilidade. Temos produtos altamente perecíveis, então, quanto mais vida útil a gente conseguir nos nossos produtos, melhor vai ser as nossas condições de comercialização e melhor vai ser a agregação de valor. Então, isso nos dá um conforto muito grande. Estamos falando também de um benefício grande para o produtor. Opa, acho que a conexão não está muito boa. Poderá pagar. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou, ouvindo? Então, esse é um benefício também para o consumidor, porque quanto maior a vida útil, quer dizer, quanto menos desperdício, mais barato fica para o produtor e, portanto, melhor, mais barato vai ficar para o consumidor os nossos produtos. E, por fim, também nós temos a questão de abertura de novos mercados, pela questão do análise de risco de pragas, de viajar uma larva, uma praga. Então, a gente poderá acessar mais mercados que hoje a gente não tem acesso. Então, estamos falando de ciência. O grande problema que nós temos aqui não é a questão da ciência e tecnologia, é a questão da ideologia, né? Quando as pessoas começam a ter argumentos não científicos, né? Posições de preconceitos contra essa tecnologia. Imagina que nós já sofremos com a questão de defensivos, com a questão de produtos geneticamente modificados, que são tecnologias muito mais acessíveis, muito mais compreensíveis para as pessoas, quanto mais quando a gente fala de um produto irradiado, que, óbvio, tem aquele preconceito da Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima, Nagasaki, que as pessoas confundem tudo, né? Mas eu acho que nós temos esse trabalho importantíssimo de desmistificar e mostrar que todo produto, todo pacote tecnológico pode trazer o bem e pode trazer o mal. Um carro, por exemplo, né, ele pode servir para fazer um assalto a banco e pode servir para uma ambulância salvar um doente. Um telefone celular pode ter um lado bom, pode servir para alguém dentro de uma prisão organizar um assalto. Então, nós temos que demonstrar que essa tecnologia está aí também em favor do bem, em favor do alimento saudável. Então, somos favoráveis sim, e estamos aqui para apoiar, junto com o Gabinete de Segurança Institucional, o comandante Taveira, já fizemos testes com vários produtos, com manga, com mamão, demonstrando que realmente
aumenta muito a vida útil dos nossos produtos, sem modificar de forma alguma as suas características organolépticas. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha, Barcelos, obrigada, muito bom. Realmente, a gente vê o que está acontecendo com as vacinas hoje em dia, né? Em vários lugares. Então, agora, Metin, da Rosatom, para fazer a sua introdução, nosso representante aqui da indústria. Hello, everybody. Hello, dear colleagues. Oi, olá a todos. Primeiro, eu gostaria de começar a minha apresentação e depois fazer um pequeno discurso após a apresentação. Um segundo. Não. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Okay. I have some problems. Estou tendo um probleminha. I try to introduce Ok. by myself. Vou tentar me apresentar sozinho. Eu trabalho com tecnologia e hoje muitos produtores de alimentos usam a tecnologia de radiação para expandir a vida útil dos produtos. Na Rússia temos o mesmo problema sobre a questão de conscientização das pessoas quanto a essa tecnologia. Essa tecnologia pode ter uns efeitos muito bons. E é por isso que a principal ideia dessas tecnologias é oferecer uma boa informação para as pessoas sobre a segurança. Minha empresa, a Rosatom, nós podemos oferecer algumas soluções, porque somos produtores de equipamentos. E agora começamos a falar sobre o uso de algumas soluções, não apenas dentro da empresa da Rosatom, mas também para outras empresas russas. Nós também podemos oferecer tecnologias gama, mas as tecnologias gama têm a principal desvantagem. Estamos também nos afastando, prontos para poder trabalhar com vários outros países e centros tecnológicos, para ajudar com a exportação dos produtos e gerar mais lucratividade. Obrigada. Estou ansiosa para discutir as oportunidades. Então, agora vamos começar a primeira rodada do debate. Primeira rodada de debates e vai ser sobre inovações na agricultura. Recentemente, graças ao Barcelos, que me abriu as portas lá em Petrolina, eu visitei fazenda de manga, eu visitei uma packing house e eu fiquei muito surpresa com a tecnologia, com as inovações para aumento da produtividade. Eles usam até drone, imagina, para monitorar a plantação. Então, você anda de carro quilômetros dentro da fazenda, mangueiras que são da altura, o que é 1,5 metro de mangueira, né? Dando manga à vontade, e a manga toda bem protegida com filtro solar, chega na packing house como um bebê e é então separada, uma parte vai para o mercado interno e eles tratam de uma maneira o que vai para a Europa, o que vai para os Estados Unidos, mas com todo cuidado, com todas as certificações, boas práticas que devem ter. Então, enfim, quando eu cheguei ali, eu falei assim, mas por que não tem ainda a irradiação aqui, que seria um passo tão mais fácil para quem já está acostumado com tecnologia, para quem já está acostumado com inovações. Mas antes eu queria ouvir do Rangel quais são as principais inovações na agricultura. Eu acho que é bem o departamento que você chefia, né?
essas inovações que visam aumento de exportação? Qual é o papel do mapa na irradiação de alimentos? Enfim, pode elaborar um pouquinho, Rangel, por favor? Claro, Patrícia. Bom, inovação está no nome do Ministério da Agricultura nessa gestão da ministra Tereza. Ela criou uma secretaria para pensar em inovação e desenvolvimento rural. Então, a gente tem colocado isso no DNA do Ministério, né? Apesar de não ser uma novidade para o agricultor. O Luiz Roberto sabe disso, ele é um entusiasta da tecnologia e faz isso muito bem nas suas propriedades, assim como boa parte dos agricultores que conquistaram os mercados internacionais. Então, eu não tenho dúvida que todo o processo, né, muito bem pensado, né, pelos nossos antecessores, aí na década de 70, né, Alvarenga? Pensar lá o Alisson Paulinelli, né, aquele pessoal que desenvolveu as primeiras bases tecnológicas, do salto tecnológico, nós demoramos um tempo para poder assimilar, mas hoje conseguimos aplicar. Hoje nós temos uma agricultura absolutamente tecnificada com desafios de comunicação que não são só os que o Luiz Roberto colocou na questão de radiação. Há uma necessidade da agricultura, apesar de ter agregado muita tecnologia nisso, de se demonstrar sustentável, né? De mostrar que é sustentável em todo esse pacote que oferece essa pujança da agricultura nacional. Então, não é só uma tecnologia ou outra, de fato, talvez esse termo pacote tecnológico seja uma coisa old fashion, né? Seja uma coisa antiga, mas dentro da lógica de produção, como nós temos essa tecnologia e como nós investimos em sustentabilidade da tecnologia. Vou dar um exemplo paralelo que o Luiz Roberto puxou a ideia, que é a questão dos defensivos agrícolas. Nós, em nenhum momento, aí a Anvisa está aqui junto conosco, sabe disso, jogamos para debaixo do tapete as críticas da opinião pública sobre as eventuais externalidades que os defensivos teriam, né, do ponto de vista de controle, seu objetivo de controle. E fizemos a diferença, quer dizer, nos últimos 10 anos, o Brasil diminuiu a carga química, o risco químico do controle fitossanitário, teve o programa mais exitoso de inclusão de culturas num pacote fitossanitário sustentável e é o país que mais registra produtos biológicos. Então, são conquistas da tecnologia nesse processo. Então, que demonstra inequivocamente que a gente está caminhando, né, para uma agregação em todas as etapas do processo com o uso de tecnologia. E aí eu faço esse link, Patrícia, com a irradiação. Está faltando essa etapa final no nosso processo, né? E eu acho que existem outras que nós podemos explorar, mas essa especificamente chega a ser uma certa frustração, né, do próprio Ministério da Agricultura, porque o Jair está aqui também, assim como o Aldo, nós fomos parceiros daquela iniciativa muito inteligente, muito interessante da Moscamed lá em Petrolina, e por uma série de questões que nós precisamos estudar também o passado para olhar para o futuro, esse apoio institucional que o governo tem que fazer, né, ele vai muito além de investimentos ou de recursos, ele vai nessa lógica que nós queremos oferecer, de um bom ambiente institucional, né, para que a tecnologia ela se implemente, vire um bom negócio e se estabilize do ponto de vista de perenidade no seu uso. Então, da nossa lógica é isso. E vou dizer mais, se você for olhar para o portfólio que a Embrapa ou que todas as universidades brasileiras produziram, né, nos últimos 20, 25, 30 anos, de tecnologias para a agropecuária, boa parte delas não virou negócio também. Então, a gente está usando, inclusive, esse case da irradiação como um trampolim, né, como uma alavanca, para fazer um repositório de ofertas para o agricultor, né, para a agricultura de alta tecnificação, para verificar, olha, existem oportunidades escondidas, já pesquisadas e validadas, que podem virar negócio e que, ao virar negócio, vão impulsionar ainda mais o nosso agronegócio, tanto no Brasil quanto fora. Então, a minha visão sobre tecnologia e como oferecer tecnologia é um pouco isso, né? O novo modelo de participação do Estado, né, menos executor e mais facilitador de ambientes para que os diferentes atores possam atuar da melhor forma possível, gerar negócios e lucros para todo mundo. Excelente. Não, realmente eu pude testemunhar como a Moscamed foi um excelente exemplo ali de implantação no público. Eu acho que eles realmente adoram. Aldo, você vai babar agora, você vai gostar de saber que eu estava num tour, fui numa vinícola e o guia do ônibus falou, nós temos aqui do outro lado Juazeiro, na Bahia, nós temos a Moscamed. E ele sabia para que serve a Moscamed. Então, você vê, não tinha nada a ver com o guia, mas ele falou, é um orgulho da região.
Eu acho que é isso, fazer a irradiação de alimentos como orgulho da região também. E agora eu vou passar, então, para o Barcelos, para também dar um pouco de testemunho dessa inovação, né? Como você vê a importância das cooperativas na agricultura e como elas auxiliam a implantar novas tecnologias, como, por exemplo, poderia ser irradiação de alimentos, ou seja, uma fazenda olha para outra e eles já vão copiando e fazendo melhor, né? Como é que funciona aí o papel da cooperativa, as associações nessa região? Então, é uma boa colocação, porque realmente a cooperativa ela é um instrumento fundamental para a vida do agricultor, especialmente aquele ligado ao HF, porque são áreas menores, mas hoje você vê que no Brasil até as grandes empresas estão se cooperativando, né? Você compra produtos em escala, vende em escala, então, e você consegue difundir melhor as tecnologias à medida em que você interage muito mais fácil entre os colegas produtores, né? Nós estamos vendo essa questão da Abrafrutas, por exemplo, que é uma associação que tem mais ou menos o mesmo perfil, embora não seja tão aprofundada como uma cooperativa, mas nós não tínhamos uma associação que representasse o setor até há pouco mais de 7 anos atrás. Então, você não tem interlocução, o governo não tem interlocução, o consumidor também não sabe com quem conversar. Então, sem dúvida nenhuma que esse é um ponto em que a gente pode melhorar realmente, difundir melhor essas tecnologias e, principalmente, quebrar esse preconceito. Quando eu disse que existem preconceitos enormes sobre a questão da irradiação, ela existe, inclusive, no meio nosso do produtor, né? Enquanto que a gente já superou isso nos geneticamente modificados e nos defensivos agrícolas, ainda na questão da irradiação, a gente é pouco conhecedor. Quando você não conhece, você tende a ser um pouco mais defensivo, né? Você não usar tanto. Então, é importante, principalmente porque essa tecnologia da radiação, ela tem um custo alto e ela demanda uma logística muito especial. Hoje, pelo que a gente já apurou, dificilmente cada packing house que você conheceu lá em Petrolina, que tem todo o seu sistema de limpeza, classificação, embalagem, resfriamento das frutas, hoje não tem condição deles terem um equipamento para fazer a sua própria irradiação. Então, essas frutas têm que passar por algum lugar centralizado que pudesse, então, fazer esse tratamento. E aí vem, então, realmente, o papel da cooperativa. Se ela puder centralizar toda a produção de uma região para poder fazer esse tratamento, então isso facilitaria demais. Além de diminuir o custo, essa logística ficaria muito mais fácil, podendo fazer, inclusive, nos portos, quando você for exportar, porque o porto também é o funil, né? Toda a fruta que sai para exportação vai passar por ali. Mas eu acho que isso é um tratamento que, no futuro, a gente tem que pensar também no mercado brasileiro, não só a exportação. Então, a gente tem que pensar realmente nas cooperativas, como um órgão difusor, propagador e também aplicador dessa tecnologia, Patrícia. Perfeito. Bom, a gente vai estar aceitando perguntas da audiência, vocês podem preparar aí para a segunda rodada que a gente vai começar agora, que são os desafios e oportunidades. Agora que a gente já viu esse guarda-chuva aí, conheceu mais um pouco da área, a gente está falando muito de fruta e tal, mas a gente não pode esquecer que proteína animal, hortaliças, tem aí uma ampla gama de possibilidades, né? Enfim, tudo isso que a gente vai falar, os desafios e tal, não tem nada a ver com o equipamento em si, ou com a instalação em si, porque irradiadores gama ou aceleradores de elétrons já são usados aqui no país para outros fins, né? Para outros fins, como, por exemplo, para embalagens. Para mim, eu voltei ao país, quando fui ver a lista de indústrias que utilizam irradiação, fiquei surpresa com a quantidade que estão usando de indústrias que estão prestando esse serviço com embalagem. São empresas novas que não existiam há 5 ou 8 anos atrás, e eles estão irradiando embalagens, produzindo novas embalagens de plástico. Enfim, não é uma questão de tecnologia, é uma outra questão. E nós vamos, então, ver agora quais são esses desafios, e eu vou começar com o Tiago, que estudou bastante essa região, essa área, né? Quais são as vantagens do uso da irradiação de alimentos e por que ainda não foi colocado em prática no comercial no Brasil? O que você acha? Onde está o gargalo aí, Gustavo?
Excelente pergunta, Patrícia. É importante saber que a radiação é um tratamento físico, né? Que o alimento ou o produto ele é exposto a uma dose definida de radiação ionizante. Ou seja, a gente não tem uso de produtos químicos. Também não há um aumento significativo na temperatura durante o tratamento. Com isso, a gente consegue aumentar a vida útil dos alimentos, eliminar os micro-organismos patogênicos, garantindo assim a segurança sanitária e fitossanitária, com consequentes ganhos para a saúde pública, né? Ainda podemos pensar na abertura de mercados externos para exportação. Além disso, a gente tem diversas vantagens e aplicações, como o caso da esterilização de pallets, né? Das embalagens finais, que você comentou, a ração animal, insumos agropecuários, ou seja, uma infinidade de aplicações dessa técnica da irradiação. É importante destacar também que a irradiação de alimentos é uma técnica eficaz e segura, corroborando com esse comentário do Barcelos de comunicação, né? Ela é utilizada comercialmente há mais de 70 anos mundo afora, e há mais de 3 décadas ela é recomendada por importantes organismos internacionais, como a FAO, a OMS e a Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil, ele sendo uma potência no agronegócio que precisa urgentemente de irradiadores instalados ao longo de pontos focais estratégicos. No passado, até tivemos alguns cases de empresas que tentaram se instalar no Brasil. Contudo, o cenário era completamente diferente do que estamos vivendo atualmente, né? Percebemos, então, que para o empreendimento dar certo, é fundamental uma atuação conjunta, tanto do mercado privado, do governo e da academia. Há questões como a celeridade nos licenciamentos ambiental e nuclear, acompanhamento pelos órgãos de regulação, os institutos de pesquisa, juntamente com um plano de negócios bem definido, são alguns dos fatores chaves para a prosperidade e a sustentabilidade desses tipos de empreendimentos no Brasil. Por isso, nós, via governo, estamos tratando a temática da irradiação de alimentos e produtos do agronegócio como uma política de Estado, ou seja, uma política perene para o nosso país, né? Não sei se eu respondi, Patrícia. Não, perfeito. Acho que é uma alegria ouvir isso, e eu também assisti a palestra ontem, né, do Mirante André, ele falando que irradiação de alimentos é uma das prioridades, um grupo prioritário. Então, acho que a gente está realmente num outro contexto, bem diferente dos casos anteriores que não foram avante. Agora, eu queria saber da Alvarenga. Alvarenga, você prometeu aí compartilhar com a gente mais alguma coisa relacionada à irradiação de alimentos. Eu queria saber quais são as vantagens econômicas que você vê, e sociais também, claro, que a irradiação de alimentos traria para o país, considerando tanto a exportação quanto o mercado interno. A tecnologia nuclear é a base de uma ampla cadeia produtiva que se ramifica por vários setores, né, com benefício para o crescimento da economia, crescimento de todas as empresas envolvidas nessa cadeia, crescimento dos empregos e a renda dos participantes, das empresas participantes. É o caso da agricultura, né? Como já se falou aqui, a tecnologia nuclear pode contribuir para a redução das perdas que ocorrem na agricultura. Grande parte dos alimentos produzidos no Brasil são perdidos nos diversos elos da cadeia, colheita, transporte, armazenamento e etc., né? A irradiação proporciona o aumento do prazo de validade do alimento, com isso vai diminuir o desperdício e a perda, né? E vai possibilitar mais comida na mesa dos brasileiros. E também o aumento das exportações do agronegócio, que, diga-se de passagem, já é há algum tempo o setor econômico mais pujante do Brasil, né? A irradiação, como já se falou, não altera sabor, nem altera o valor nutritivo, evita o uso de produtos químicos, destrói micro-organismos que transmitem doenças e impede a reprodução de insetos. Dessa forma, diminui as doenças transmitidas por alimentos, como a intoxicação alimentar, que só no Brasil ocorre mais de 400 mil casos por ano. Em todo o mundo há um crescente uso da tecnologia de radiação para preservar alimentos, né? Além de inibir a deteriorização dos produtos, a irradiação pode atrasar o amadurecimento de frutos e legumes para proporcionar maior durabilidade e controlar as pragas, né? O aumento na vida útil desses alimentos, obviamente, que aumenta a nossa capacidade de exportação e contribui para ganhos de produtividade e redução dos custos de produção, além de ganhos de competitividade no mercado internacional.
Há outras utilizações da energia nuclear na agricultura e na produção de alimentos, como, por exemplo, melhoramento de mutações genéticas das plantas, onde o uso de radiação aprimora o processo natural de mutação, com ganhos de produtividade que permitem reduzir o preço dos produtos, da produção desses produtos, e, consequentemente, benefício para os brasileiros. A outra área de aplicação é na eficiência do uso de fertilizantes e dos defensivos agrícolas. A radiação é usada para controlar as populações de insetos por meio de uma técnica de insetos estéreis, que envolve a criação de populações de insetos esterilizados. Aqui eu estou lendo, tá? Se tiver errado, vocês me corrigem, por irradiação, e a sua introdução em populações naturais. A técnica é ecológica e provou ser um meio eficaz de manejo de pragas, mesmo onde a aplicação em massa de defensivos tradicionais falhou. Então, assim, é a busca para o alimento mais saudável, a energia nuclear beneficia claramente a população, e a população existe uma tendência muito grande para alimentos mais saudáveis. Hoje, coincidentemente, é o Dia Nacional do Produtor Rural. Está se comemorando o produtor rural. Infelizmente, eu vi uma postagem, eu quero falar que uma postagem que a SECOM, do Ministério da Secretaria de Comunicação do Governo, fez com a imagem de uma pessoa, como se fosse o dia do produtor, assim, parabéns, dia do produtor rural, com um rifle no ombro. É uma postagem totalmente descabida, é um verdadeiro absurdo que tenham feito uma postagem dessa. Inicialmente, eu pensei que fossem detratores do agronegócio que tivessem postado, mas não, parece que foi realmente a SECOM que postou. Pensei que fossem ou detratores do agronegócio, ou então alguém do MST preparando para invadir uma fazenda, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa que eu não podia deixar de comentar isso aqui e saudar aos verdadeiros produtores rurais brasileiros, que são os heróis que mantêm uma produção agrícola, que exportam, que trazem divisas para o Brasil e que trazem todos os benefícios que nós estamos... É o setor realmente mais pujante da economia. Então, o setor não merece uma postagem como foi feita hoje pela SECOM. É isso. Muito obrigado. Varenga, bem lembrado aí, eu acho que o pessoal se esquece qual é a participação do agronegócio no PIB brasileiro, né? É o quê? 25%? Eu acho que a gente deve todo dia agradecer o produtor rural quando a gente tem aqui uma mesa farta. Quem morou fora do país não valoriza, quer dizer, quem não morou fora do país não sabe o que é não ter comida fresca. Pois é, o agronegócio proporciona comida de preço barato para o brasileiro. Hoje, a gente passou por 2 anos de pandemia, não faltou alimento na mesa de ninguém, né? A gente garante mais de 50 e poucos % das exportações das divisas do Brasil. Então, ou seja, o agronegócio tem o seu lugar e deve ser reverenciado sempre pelo benefício econômico e social que traz para o Brasil, principalmente na alimentação dos brasileiros, a um custo relativamente barato, e pela exportação, as divisas que traz para o país, e pela empregabilidade também. Você vê os últimos números, um dos setores que mais empregou, que mais cresceu os empregos, foi o agronegócio. Então, o agronegócio, ele traz vários benefícios. Eu tenho certeza que a energia nuclear pode colaborar com o agronegócio para que o agro continue trazendo esse tipo de benefício. Perfeita colocação, importantes elementos. Eu vou passar agora para a Thalita. Thalita já mencionou a legislação da Anvisa, mencionou também algumas possibilidades de modernização, mas, Thalita, se você pudesse também falar um pouquinho do Códex, no que a legislação se baseia, enfim, trazer um pouco do panorama mundial também. Joia.
Bom, Patrícia, comentei rapidamente da resolução que a gente tem. Essa resolução, à época, ela já foi elaborada considerando o estudo, né, internacional. Então, a convergência internacional é sempre um pilar importante na condução de um processo regulatório, seja na elaboração de uma nova norma ou na revisão de um regulamento já existente, né? Então, com esses pedidos que a gente recebe de revisão de regulamentos, eu tenho costumado lembrar que nós temos agora um fluxo, né, obrigatório, que todos os órgãos de governo precisam sair, e que, neste caso, ele é extremamente importante, que é realmente entender qual é o problema regulatório que nós estamos enfrentando aqui, né? Então, claro, nós temos uma resolução antiga aí, já de 20 anos, mas eu vejo muitas, aqui no debate, preocupações com as percepções do consumidor, né, com os medos, com as falsas crenças. Então, qual é, de fato, o pano de fundo dessa discussão, né? Então, certamente, o processo regulatório de revisão ele pode ser um processo simples, a gente pode chegar no final dele e entender que era apenas um ponto da resolução que precisava ser alterado, um ou outro ponto, a gente precisa rever a resolução como um todo, mas dessas discussões aqui fica muito evidente também que a gente precisa ter medidas não normativas, né? Eu acho que o empenho de todos os órgãos, da academia, usar a credibilidade dos órgãos técnicos para trazer uma clareza e uma tranquilidade para o consumidor de que ele está consumindo um alimento seguro, que é um processo seguro, isso vai ter que caminhar paralelamente com a regulação. Não adianta a gente ter uma resolução perfeita que funcione o mercado e um consumidor resistente, né? Então, a regulação ela precisa olhar isso tudo. E nesse processo de revisão da Resolução 21, uma das primeiras etapas, quando a gente está entendendo as nossas opções, qual é o caminho, se a gente precisa rever a frase hoje, que é obrigatória, se vai usar o símbolo da radura, se não vai, é justamente entender o cenário regulatório internacional, né? Então, a gente tem o Códex Alimentares como uma referência super importante para o setor de alimentos, né? O órgão da OMS e da FAO, que estabelece aí as normas, as regras para o comércio internacional de alimentos, mas não apenas o Códex. Também fazemos uma avaliação de como as outras autoridades reguladoras tratam do tema. Então, o FDA é sempre uma autoridade importante, a Europa, né, Canadá, os nossos parceiros da América Latina. Então, isso tudo faz parte dessa análise de cenários, até que chegaremos ao momento que a gente vai ter algumas opções, e aí a gente faz uma avaliação dos prós e contras, né, de cada opção regulatória. E aí, para isso, a gente precisa ter o olhar do setor produtivo, né, avaliando se aquela alternativa realmente ela não é um entrave, ela é capaz de posicionar o mercado. A gente tem que ter o olhar do consumidor, entendendo aquilo, e de vários órgãos de governo que estão relacionados a isso, para que a gente chegue numa medida que seja coerente, né, que proteja a saúde da população, mas também que impulsione esse mercado. Perfeito. É muito bom saber que nós temos reguladores que estão cuidando da gente, Thalita. Eu acho que isso é uma das maiores mensagens que se pode dar numa comunicação com o público, é exatamente isso, né? E dá aquela sensação que a gente está só começando e vamos em frente. Agora eu gostaria de ouvir o Ayrat. Ayrat, a gente já até mais ou menos mencionou aqui que existem diferentes requisitos de exportação, dependendo do país. Estados Unidos é muito restritivo, a Europa tem outros requisitos. Enfim, a ideia é, quando se pensa em adquirir um equipamento, qual seria um modelo de equipamento, um tipo de equipamento que abrangeria uma vasta gama de aplicações? Não estamos falando de esterilização de artigos médicos, vamos falar só de agricultura. E se você pudesse também dar uma faixa de custo, também acho que seria bem interessante. Claro que o tanto que você puder, né? Custo por quilograma para irradiação. As you noticed, right? Yeah, and different countries have different Sim, em diferentes países os requisitos são diferentes. Isso depende do produto, da densidade do produto, mangas, batatas, enfim. Vai depender do fabricante.
O preço de 5 a 10 centavos por quilograma, isso depende do tipo de produto também. Se falamos do preço do equipamento, o preço é em torno de 3 milhões de euros. Mas também pode ser mais barato. É claro, depende do tipo de radiação que vai ser feita com esse equipamento. Temos experiência também com o Japão. Como sabemos, no Japão, as restrições existem em relação ao uso de radiação para peixes. Não se pode usar irradiação para peixes. Are going to ask us about equipment. We can offer different Com relação a equipamentos, nós oferecemos diferentes tipos de equipamento. Para isso, precisamos de informação sobre o uso final, porque isso torna mais fácil conseguir um equipamento mais barato. Se falamos de agricultura e se falamos também de uso medicamentoso, a Rosatom está preparada a usar equipamentos de radiação gama. Já tivemos problemas com o uso do cobalto, mas é possível comprar produtos de cobalto não da Rússia, de outros países. O preço da radiação, por consequência, é de 5 a 10 centavos por quilograma. Muito obrigada. Você falou do problema de cobalto 60. Há uma falta de cobalto. Existem iniciativas para estimular a conversão das usinas atuais de cobalto para irradiação de elétrons. Qual a sua visão sobre isso? Talvez isso seja um pouco mais caro do que as tecnologias de radiação de gama. Nós não temos custos adicionais. Por exemplo, quando você usa a tecnologia gama, usamos cobalto 60 e no caso de irradiação de elétrons, no futuro, acho que essa vai ser a tecnologia predominante em muitos países. Ok, muito obrigada. Também temos a questão do transporte, dos custos. Se torna mais barato, né? Sim, com certeza. Muito bem. Uma pesquisa de opinião que a Eletronuclear fez, que mostrou que 58% dos respondentes não iriam consumir alimentos irradiados, se soubessem que tinham sido irradiados. Mas o interessante é que a pesquisa também mostrou que o governo federal seria a organização, o órgão que teria maior credibilidade para falar sobre os assuntos de radiação ou de energia geral, de uma forma geral. Agora eu queria ver aqui com o Barcelos, o que você acha, qual seria um modelo de gestão, na sua opinião, para incluir radiação de alimentos no processo de exportação de frutas? Você já falou que a packing house, a tua opinião é que não serviria para incluir um acelerador dentro, teria que ser uma nova instalação, isso já daria uma complicação de construção. Mas, de uma forma geral, como que o governo federal poderia ajudar e quais seriam as alianças estratégicas, considerando até essa pesquisa de opinião aí, que foi um pouquinho frustrante, mas eu acho que a gente tem que saber em que terreno a gente está andando. Qual a sua opinião nisso? Patrícia, sem dúvida que esconder a verdade não é o melhor caminho para resolver os problemas. Essa pesquisa é boa para mostrar mesmo a dificuldade que nós teremos pela frente.
E até uma dificuldade maior, que boa parte de nossas frutas, quase 80%, vai para a comunidade europeia, onde as restrições ainda são maiores do que em outros países. Então, é uma negociação multilateral, primeiro do governo com a Europa, demonstrando que o alimento está seguro mesmo usando essa tecnologia. Depois, eu vejo assim, como construir esses aceleradores nos portos, para que a gente pudesse, então, toda a fruta, ao passar pelo porto, sofrer essa irradiação, né, do que ao invés de ficar fazendo nas fazendas. Então, assim como existem portos, a maioria dos portos hoje são do governo, né, da companhia Docas, mas existe alguns já de frutos de parceria público-privada. Então, colocar à disposição dos exportadores esses equipamentos nos portos, de alguma forma o governo poder participar disso, acho que seria também bastante importante. E depois a questão da comunicação, né? Como investir, a quem comunicar, ou como comunicar, né? Quando comunicar, de que esse produto realmente goza de toda a credibilidade. É bom saber que o consumidor acha que o governo é a melhor entidade, vamos dizer assim, para defender a credibilidade da tecnologia. E, de fato, se você pegar realmente, quer dizer, deveria ser mesmo, né? É um órgão isento, é um órgão que está ali defendendo a ciência e a tecnologia. É óbvio que nós passamos aí, sempre tem problema de algumas ideologias misturadas com o governo, mas, sem dúvida nenhuma, é melhor do que o produtor, porque o produtor pode ter interesses, né? O consumidor vai ver ali como defesa de alguns outros interesses que não seja realmente a defesa da tecnologia em si. E o fabricante também fica difícil, porque vai dizer, não, isso aí tem interesse financeiro por trás. Então, o governo tem que fazer isso mesmo. Comunicação, instalação dos equipamentos em lugares estrategicamente bem localizados em termos de logística e ajudar nas negociações multilaterais para que, principalmente, o nosso maior gargalo hoje, que é a comunidade europeia, aceite essa tecnologia. Acho que eu vejo por aí, Patrícia. Ótimo, beleza. Realmente teria que ser em algum lugar onde você não tem que carregar e descarregar o caminhão, né? Uma terceira parte aí. Então, tem que ser ou na produção, no empacotamento, ou onde está saindo. Bom, agora, o tempo está curto, né? Eu vi que tem uma pergunta com relação a rótulo, mas eu acho que é bem claro, né? Na norma diz que é um ou outro, as pessoas preferem colocar a frase, né? Thalita, você quer complementar antes que a gente passe para a próxima rodada? Patrícia, bem rapidinho. Na verdade, a norma ela determina a obrigatoriedade do uso da frase, né? Alimento tratado com processo de irradiação. Quando há uso de um ingrediente que foi irradiado, essa informação pode estar na lista de ingredientes. A norma ela não trata do uso do símbolo da herradura. Então, acho que esse é um ponto que, inclusive, já surgiu das discussões, qual é a melhor forma de informar o consumidor, se é por meio da frase, se é por meio do símbolo, que já é reconhecido pelo Códex, né, pelo FDA, enfim, a gente tem uma possibilidade de fazer uma convergência, uma discussão se esse símbolo é obrigatório ou não, mas eu já gostaria de tranquilizá-los que quando a gente faz uma avaliação da nossa norma geral de alimentos embalados, a RDC 259, nós não vemos prejuízo, não vemos que ocorre uma infração caso uma empresa opte por utilizar, além da frase, o símbolo. Tá? Então, ainda que não haja obrigatoriedade do uso, isso não esteja regulamentado, uma empresa pode optar por fazer o uso concomitante. Perfeito, obrigada. Bom, vamos passar para a última rodada, que é a rodada dos próximos passos, planejamento, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo trabalhando juntos, criando uma sinergia. E eu gostaria, então, de começar com o Tiago no GSI. Como que você vai acompanhar aí do GSI a evolução do tema? Perfeito, obrigado, Patrícia. Bom, o CDPNB ele tem realizado ações contínuas para viabilizar essa tecnologia no Brasil. Basicamente, a gente está estruturado em 4 pilares de atuação do comitê. O primeiro é a realização de articulação com diversos players do setor nuclear para unir os interesses em prol do Brasil. O segundo pilar é o fortalecimento de parcerias para a concretização do modelo tripla hélice para a inovação, unir academia, indústria e governo. Aqui um exemplo disso foi a realização do primeiro diálogo do PPI com investidores sobre radiadores de alimentos, ao final do ano passado, que procurou realmente unir esses 3 elos da cadeia de parcerias. O terceiro pilar é a garantia da celeridade no licenciamento ambiental e nuclear, além de ajustes normativos.
E o quarto pilar é a atuação na governança para a viabilização desses irradiadores, né? Eu queria, então, só para fechar aqui, agradecer a todos os colegas palestrantes, a organização do evento e aos meus amigos do GSI pela oportunidade de participar desse debate tão relevante para o desenvolvimento do país. E para encerrar, a gente entende aqui no governo que a irradiação ela é uma política de Estado que deve promover o Brasil na vanguarda dessa tecnologia. Por isso, devemos trabalhar em sinergia, pois unidos como Estado brasileiro, nós somos invencíveis. Muito obrigado a todos e a todas. Isso aí. Obrigada, Tiago. Muito bom. Agora eu queria passar para o Alvarenga suas palavras finais, mas se você pudesse também mencionar como que o SEBRAE poderia ajudar uma empresa a incluir irradiação no seu processo. Olha, o SEBRAE oferece apoio, capacitação e consultoria aos pequenos negócios de um modo geral, numa infinidade de áreas, a melhoria da gestão, nos controles financeiros, na internacionalização da empresa, no planejamento estratégico, ou seja, o SEBRAE atua em diversas áreas, né? Temos diversos programas também que apoiam o desenvolvimento de fornecedores nas cadeias produtivas, para atender através das demandas, né, de suprimento de produtos, serviços e tecnologia. Esses programas de desenvolvimento de cadeia produtiva aplica-se muito bem nas diversas formas de uso da energia nuclear. Hoje à tarde, por exemplo, tem uma chamada de desafios tecnológicos no setor, onde você vai participar às 16 horas, que é o painel de Arena Tecnológica. E amanhã tem uma rodada de negócios também às 15 horas aqui, nesse mesmo evento. O SEBRAE possui um programa voltado às empresas de base tecnológica chamado ProInterbio, que apoia negócios inovadores e que possam ganhar escala. Certamente é uma outra possibilidade de apoio aos projetos de utilização de energia nuclear. Além disso, o SEBRAE pode contribuir para mapear oportunidades, apoiar o desenvolvimento de negócios que possam incorporar a tecnologia nuclear. O SEBRAE é uma grande empresa de consultoria voltada para os pequenos negócios, mas com os programas de encadeamento produtivo, ele também atua na área, junto às grandes empresas, né? Ele pode disponibilizar uma série de soluções de consultoria, estudos de inteligência, prospecções tecnológicas, né? E verificar o estado de arte da tecnologia, além do apoio no registro de marcas e patentes. Podemos ajudar na construção de competências técnicas e organizacionais. Ou seja, quem tiver interesse em adotar a tecnologia, em melhorar a utilização, quer dizer, procurar utilizar a irradiação ou procurar utilizar a energia nuclear ou quiser fazer um encadeamento produtivo, pode procurar o SEBRAE, não só do Rio de Janeiro, mas dos outros estados, mas eu particularmente fico aqui no Rio de Janeiro. Se quiser me procurar, se quiser procurar qualquer um dos nossos diretores, nós estamos prontos para poder conversar, para poder buscar uma solução para o seu problema, tanto para o micro quanto para o grande empresário, quanto no encadeamento produtivo voltado para a cadeia de energia nuclear. É isso. Perfeito, obrigada, muito obrigada. Vou passar então para o Barcelos, suas palavras finais nessa mesa. Obrigado, Patrícia. Bom, eu também espero que a gente continue a parceria com o GSI, entre Abrafrutas e CNA, junto com o GSI, MAPA também, a gente tem conversado sobre esse tema, Anvisa, ou seja, a gente precisa realmente colocar na nossa cultura de produtores que existe tecnologia está disponível para nossa utilização. E, junto com o governo, essa questão regulatória e todas essas necessidades que eu coloquei atrás. Então, esperamos que isso vá avançando. Eu sei que não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia, mas toda longa caminhada começa com o primeiro passo, e eu acredito que o governo está imbuído nisso. Os produtores, com certeza, ao notar o benefício que isso vai trazer, vão trabalhar para evoluir nesse sentido. Obrigado a todos e estarei sempre disposto a voltar a esse debate, que é muito importante para o nosso setor. Perfeito, muito obrigada. Airat, algumas palavras com relação à expectativa da Rosatom trabalhar com o Brasil, eventualmente? I'd like to say thank you. Gostaria de agradecer aos meus colegas
estou disponível para perguntas. Se pudermos trabalhar juntos em projetos futuros, espero que a gente possa mostrar o nosso melhor. Muito obrigada, Thalita. Bom, obrigada, Patrícia. Acho que pegando uma carona na fala do Tiago, acho que o caminho é realmente manter essa articulação que tem sido construída pelo GSI com diversos órgãos de governo, com os atores chaves aqui, como a gente costuma chamar. Está muito claro que a gente tem uma grande janela de oportunidade, né? Isso virou uma prioridade do governo, então acho que é o momento de aproveitarmos isso para impulsionarmos esse mercado. A Anvisa certamente tem a responsabilidade de rever essa resolução, acho que foi o terceiro pilar mencionado aí pelo Tiago, mas a cada evento que eu participo também fica muito claro que a gente tem várias ações que podem correr paralelas, essa comunicação com o consumidor, um plano articulado, fazendo uso, inclusive, da credibilidade dos órgãos técnicos como a Anvisa e a Agricultura. Eu acho que é um caminho que a gente pode seguir paralelamente